Bom dia, quase boa tarde. Saudade de vocês, saudade de fazer essa live. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Estudei um pouco esse fim de semana, foi muito gratificante, tremendo, gente, o que Deus tem feito. Vocês podem ver aí nos meus stories, a minha igreja, o que Deus tem feito na minha igreja, o que Deus tem feito, o poder de unção que Ele tem derramado sobre todos nós. É maravilhoso, gente. Que fim de semana extraordinário, que fim de semana abençoado na presença de Deus. Tivemos o culto só para mulheres, iremos ter outro. Iremos ter outro dia 6 de abril. Você já está convidado. Não deixe de participar. É só falar comigo, é só aparecer lá. Estamos prontos, de braços abertos, para receber vocês, mulheres. Tá bom? E a gente vai começar hoje com a leitura da continuidade, né? Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos orar para começar essa live. Pai querido, Pai de amor, entra em sua presença, Paizinho, para te glorificar, para te agradecer por mais um dia de vida, por estar de pé, por ter o privilégio de poder estar aqui na internet, nesses canais da internet, nessa grande ferramenta que nós podemos usar para falar da tua palavra, para falar do plano da salvação, para fazer a leitura da Bíblia, para aqueles que têm vontade de ouvir, vontade de entender. Me ajuda, Paizinho, que as pessoas sejam alcançadas de maneira tremenda. O meu objetivo é fazer a tua vontade, Paizinho. Tudo é para a sua honra e tua glória. Eu te peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo nesse lugar. Derrama o teu Espírito Santo na minha vida. Me direciona, me orienta, me dá sabedoria para falar tudo que está aqui na tua Bíblia, tudo que está aqui nas Escrituras. Que os comentários sejam feitos, todos eles de acordo com a tua palavra. Orienta-me, Senhor, orienta-me, me dá sabedoria, que nós tenhamos os ouvidos bem abertos, as mentes bem arejadas e os nossos corações transbordando de alegria por esse momento. Nos ajuda, Pai, a levarmos esse conhecimento não só para a área intelectual, mas também para o nosso coração, para pôr em prática no dia a dia. É isso que te peço em nome de Jesus. Abençoa todos que irão participar dessa live, ao vivo ou assistir a gravação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que bom, né, que estamos aqui mais um dia na presença do Pai para ler o livro de Lucas, capítulo 15, fazer algumas meditações, fazer alguns comentários junto com vocês. E vocês podem comentar, perguntar, eu estou aqui aberta a responder o que vocês perguntarem. Se eu não souber, eu vou procurar saber, mas vocês irão ter respostas, ok? Então é isso, eu conto muito com a ajuda de vocês para manter essa live no ar, ok? Vamos lá, vamos começar. Lucas, capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles.
Então aqui, gente, no capítulo 1 e 2, nós temos os publicanos e temos publicanos e pecadores e os fariseus. Publicanos e pecadores, eles não obedecem à lei de Moisés. Eles não obedecem, de hipótese alguma. São 613 leis. Então, os publicanos e pecadores não obedecem às leis de Moisés. E os fariseus e escribas, eles eram os religiosos e sabiam todas as leis de cor. Então, os fariseus e escribas, eles sabiam as leis de cor. E os publicanos e pecadores, eles não obedeciam à lei de Moisés. Continuando no versículo 4. 3. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus, ele está explicando para eles por que ele está com os pecadores, por que ele anda com os pecadores. Ele está dizendo que está alegre por ele estar indo atrás das ovelhas perdidas. Jesus está dizendo que veio para os perdidos e que seu Pai não aceita perder uma ovelha. Então ele nos diz aqui, né, ele está dizendo lá para os escribas, fariseus, publicanos e pecadores que ele vai sempre buscar as ovelhas perdidas. Ele vai sempre andar atrás das ovelhas perdidas. Ele está dizendo que veio para os perdidos. Ele não veio para os que já estão salvos, ele veio para os que estão perdidos. Olá! Então ele está explicando aqui para os fariseus e para os publicanos por que ele anda com os pecadores, por conta de que ele está atrás das ovelhas perdidas. Ele está dizendo que veio para os perdidos. E nós somos as ovelhas perdidas, gente. Nós somos as ovelhas perdidas. Continuando a parábola da moeda perdida. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, o Senhor está mencionando, está falando sobre buscar aqueles que estão perdidos, sobre falar do Evangelho àqueles que estão perdidos. E ele diz assim, Jesus está dizendo, sabe por quê? Ele diz isso para os fariseus e publicanos. Sabe por quê vocês não estão na festa comigo? Porque você não entende, vocês não entendem o quanto os pecadores são importantes. Por conta da religiosidade de vocês. Vocês não ajudam os perdidos e ficam murmurando. Os religiosos e os fariseus, eles ficavam
perseguindo Jesus, porque ele só andava para falar da palavra, para levar, para curar, para libertar, para ensinar. E todos que o seguiam eram aqueles pobres, eram aqueles que não tinham nada, mas que queriam estar atrás do Senhor, que queriam seguir o Senhor, que queriam ouvir a sua mensagem. Então ele está dizendo aqui para os fariseus, por conta da religiosidade. Escrevi aqui, religiosidade errada, gente. Por conta da religiosidade de vocês, vocês não ajudam os perdidos e ficam murmurando. Precisamos encontrar essas pessoas que estão perdidas para ajudá-las. Ele está dizendo isso para mim e para você. Precisamos encontrar essas pessoas que estão perdidas para ajudar a elas. Continuando a parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido. Versículo 11. Jesus continuou. Eu vou ler toda a parábola, eu vou ver o que eu faço, porque eu fiz algumas anotações e eu não sei o que é melhor, eu ir comentando aos poucos, eu vou ver aqui, tá? Vamos ver como é que eu vou fazer. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que triste, né, gente? Que triste. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, desculpa, gente. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você vê que bênção. O que a gente vê aqui? Eu vou comentar primeiro do filho mais novo. O que a gente vê aqui? O filho mais novo, ele está vivendo como se Deus não existisse. Ele vive como se Deus não existisse. Ele mata o pai no seu imaginário, porque, vamos pensar, a gente recebe a herança depois que os nossos pais morrem, certo? Ele queria a herança antes do pai morrer. Então, no imaginário dele, ele estava matando o próprio pai.
Então ele, no seu imaginário, ele mata o próprio pai. Ele não está nem aí, gente, para viver de forma irresponsável. Ele não está nem aí. Ele vai viver, vai cair no mundo e vai viver de forma irresponsável. Isso se chama, gente, libertinagem. É isso que o filho mais novo faz. Ele vai viver, ele desonra o pai de todas as formas, de todas as formas. E você vê, ele chega aqui no cúmulo do absurdo, ele vai comer com os porcos, mas ele aí pensa, né, no que ele perdeu e só quer voltar para casa. E o pai, amoroso, amoroso, vai ao encontro dele, recebê-lo. Olha isso, gente. É o que Deus, é o que ele faz com a gente. É o que Deus faz com a gente. Ele vai buscar os perdidos no fundo do poço. Ele vai buscar com amor. Ele quer resgatar aquela alma para ele. Ele quer ter aquela pessoa para ele. Isso aqui é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Ele está falando para a gente isso. E aí, o pai vai ao encontro dele, o abraça, ele nem espera o filho chegar. Ele corre até o filho, quando avista o filho, vai até o filho, abraça o filho e faz uma festa. Manda os empregados prepararem uma festa. E começam a festejar o seu regresso. Continuando no versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. O filho mais velho falando para o pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Gente, essa parábola, Jesus está falando aqui dos fariseus e dos mestres da lei, que é o filho mais velho, religioso, e está falando dos publicanos e pecadores, que está falando do filho mais novo, que não obedeciam a nada, não obedeciam a ninguém. É isso que ele está mostrando. Enquanto o filho mais novo saiu para o mundo, saiu a pecar, saiu a fazer tudo de errado, o filho mais velho, religioso, ficava obedecendo, fez tudo para obedecer o pai. Os dois estão pecando. Os dois são pecadores. O filho mais velho, olha, o filho mais velho representa os religiosos. O filho mais velho, ele fica indignado com o pai e diz para o pai, né, eu que te obedeci todos esses anos, cumpri todas as suas ordens, fiz tudo que o Senhor mandou, quer dizer, ele cumpriu a lei. Isso acontece com os religiosos. Eles obedecem, eles fazem, eles cumprem a lei, mas o coração deles está vazio. Ele está vazio. E o filho mais novo não obedece a nada. Então, o filho mais velho, o filho mais novo, ele cai na libertinagem. E o filho mais velho, na religiosidade. É isso que aprendemos.
Continuando aqui para mim depois ler junto com o contexto. Versículo 31. Disse o pai: meu filho, olha o que Jesus disse para o filho mais velho, o religioso. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, o próprio filho mais velho, ele podia, vendo o pai naquela tristeza, porque o filho mais novo, o irmão dele, foi embora, ele podia ter ido atrás do irmão para trazer o irmão de volta. Isso é o que a gente tem que fazer. Isso a gente precisa fazer, não insistir, entendeu? Deixar para lá. Chamou uma vez, chamou duas, falou uma vez, falou duas, não quer ouvir, não quer vir, e desiste do irmãozinho, que precisa da nossa ajuda, que precisa que nós falemos da palavra, que nós levemos para a igreja, que a gente traga para junto do Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. E aqui eu pude observar duas estratégias. Jesus denuncia duas estratégias que usamos para nos relacionar com Deus fora do Evangelho. Presta atenção, gente. O primeiro é que o mais novo, ele finge que Deus morreu e usa a libertinagem diante do pai, dizendo que vai viver do jeito que quer. Então, o mais novo, ele finge que Deus morreu, não quer saber de Deus, eu faço da minha vida o que eu quero. Isso existe, né, gente? Tem gente que confia na sua própria força. Tem gente que faz aquilo que quer, mas não é capaz de dizer que é ateu, né, que não acredita em nada. Diz que confia em Deus, mas quando levanta diz assim, hoje eu vou viver a vida. Eu não sei até quando eu vou viver, então eu vou aproveitar. E sai descambando aí por esse mundo, fazendo apenas o que tem vontade, sem se preocupar com nada. E às vezes, aqueles que estão próximos sofrem com isso. Então nem se preocupam com as pessoas que o amam. Então tem muito filho aí que acha que pode fazer o que quer. Filho no sentido literal, né? No sentido, meu filho, por exemplo, se ele não for convertido, e eu não levar a palavra para ele, eu não falar de Deus para ele, eu não falar do amor de Deus, não insistir com isso, glória a Deus, ele está na presença do Pai. Mas se eu não fizer isso, se não fizermos isso com os nossos filhos, com os nossos irmãos, amigos, pessoas do nosso trabalho, as pessoas não vão conhecer, as pessoas não vão saber da grande maravilha do Evangelho. Nós precisamos falar do Evangelho. E existe, como Jesus fala aqui, das duas estratégias. As estratégias do filho mais novo, que finge que Deus morreu, que não está nem aí com o Senhor, e faz da vida dele o que ele quer e cai na libertinagem. E o mais velho, ele usa da religiosidade dele diante de seu pai, dizendo, eu obedeço a Deus, mas eu uso isso para cobrar Deus com as coisas. Olha que interessante. Ele está lá cobrando ao pai, né? Ele ficou irado porque o pai estava dando uma festa para o filho, que voltou para casa, que se arrependeu, mas ele está reclamando com o pai. Poxa, o senhor está fazendo uma festa para o meu irmão, mas para mim o senhor nunca fez nada.
eu te obedeço, eu faço tudo direitinho conforme o Senhor manda e eu não ganho nada. Então ele usa a religiosidade, olha isso, interessante, né, gente? Ele usa a religiosidade para cobrar de Deus as coisas. A gente vê muito isso. Poxa, eu vou à igreja todo domingo, vou no culto de manhã e vou de noite. Eu participo de um monte de grupo. Poxa, Deus, e o Senhor não me escuta, e o Senhor não me responde. Isso é religiosidade, porque ir na igreja, estar na igreja e não entrar no secreto com o Pai, e não estar no secreto com o Pai, e não buscar uma intimidade com o Pai durante a semana, lendo a palavra, estando no seu quarto em oração, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Como é que Deus vai te atender? Porque à medida que você vai ficando religioso, cada mais você vai esfriando, o Espírito Santo ele vai se afastando. Porque o Espírito Santo, quando a gente aceita ele em nossas vidas, quando a gente aceita o Senhor, o Espírito Santo entra na nossa vida. Aí você busca, aí você ora, aí você lê a palavra, mas aí você começa a esfriar. Porque fica tão normal para você ir à igreja. Eu já vou tanto, faço tanta coisa na igreja, que eu não preciso ler a Bíblia. Eu não preciso orar. Deus sabe, Deus conhece, mas o Espírito Santo, ele se entristece e vai se afastando. Isso é religiosidade. Não podemos permitir que a igreja nos baste, que o culto de domingo seja suficiente para encher o nosso coração de alegria, para encher a nossa vida, encher a nossa vida, encher o Espírito Santo de alegria. Não podemos ficarmos só nos cultos de domingo. Precisamos buscar o Senhor durante a semana. É maravilhoso participarmos do culto, dos ministérios, dos grupos. É maravilhoso. Mas junto a isso, precisamos ter intimidade com o Pai. Entrar no secreto com o Pai. Temos um relacionamento verdadeiro com Ele, não superficial. É isso que Jesus quer. E é essas estratégias que Jesus nos mostra, que muitas das vezes, muitas pessoas usam. Muitas pessoas usam. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí ele continua, né? Foi o que eu entendi. Então, o mais velho, ele usa da religiosidade diante do pai, dizendo: eu obedeço a Deus, mas eu uso isso para cobrar Deus as coisas. Eu conquisto a minha salvação. Olha isso, gente, como é sério. Eu conquisto a minha salvação e vivo a minha vida baseado nas minhas obras e naquilo que eu chamo de santidade. Quanto engano, o religioso faz isso. Ele conquista a salvação dele, vive uma vida baseada nas obras dele, porque ele acha que é salvo pelas obras. Na Bíblia fala que uma fé sem obra é morta. Então a gente precisa sim ter fé e fazer as obras, não só as obras. E aqui o religioso, ele vive a vida dele baseado nas suas obras e naquilo que ele chama de santidade. Tem regras, é tudo certinho. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, critica o irmão, fala mal do fulano, vê uma coisa errada, não ajuda, não vai exortar em amor, porque a gente precisa exortar em amor.
Jesus fazia isso. Jesus é amor. Jesus nunca virou as costas para um pecador. Quem somos nós, miseráveis mortais? E os religiosos, eles julgam de qualquer jeito, sem dó nem piedade, se achando os certos, se achando que eles são o dono da verdade. E aí eu entendi isso, que eles se baseiam nas suas obras e no que eles chamam de santidade. Apesar dos dois, o religioso e o religioso e o libertino, o pecador, o fariseu, não, o fariseu e os escribas são os religiosos. Os publicanos e os pecadores, apesar dos dois serem completamente diferentes, a raiz é completamente igual. É como uma árvore, gente. Ela cresce, mas tem a raiz que está debaixo da terra. O que significa essa raiz? Essa raiz significa pecado. Pecado. No coração, os dois são iguais. Um, porque não está nem aí para Deus, faz o que ele quer, acha que ele é o dono da verdade, sai por aí fazendo o que bem entende, pecando. E o outro, usando a sua religiosidade, achando que é o mais santo, achando que é o mais certo, cobrando a Deus de respostas por conta da sua obediência, que ele acha, né, que ele está vivendo em santidade. Então, nos dois ali, no coração, são iguais, os dois, não tem diferença. E o que é pecado, gente? O pecado é não amar ao Pai acima de todas as coisas. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. O mais novo não ama o Pai acima de todas as coisas. Ele ama as coisas do Pai. Olha que interessante, eu anotei aqui no meu caderninho. O mais novo não ama o Pai acima de todas as coisas. O pecador, ele não ama o Pai acima de todas as coisas. Ele ama as coisas do Pai, que o Pai pode dar a ele. É isso que a gente viu. O mais velho, ele não ama o Pai. Ele não ama o Pai. Ele ama mais as coisas do Pai. Ele é religioso. Ele não faz de coração, com amor. Ele faz mecânico, tudo automático. Entende? Então ele ama mais as coisas do Pai do que o próprio Pai. Olha a diferença. O mais novo ama o Pai. Ele não ama o Pai acima de todas as coisas. Ele ama as coisas do Pai. Ele quer as coisas que o Pai pode dar a ele. E o mais velho, ele ama mais as coisas do Pai do que o próprio Pai. Gente, eu e você, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Você pode ter escolhido a religiosidade, você pode ter escolhido a libertinagem, você pode estar bem longe do Pai, bem longe do Pai. Mas o Pai hoje, ele está de braços abertos, ele está sempre de braços abertos para receber você e patrocinar uma festa no céu, uma festa para você. Olha isso, gente. O Pai, ele está sempre de braços abertos para aqueles que o desejam, para aqueles que permitem que ele tenha acesso. Porque o Senhor, ele não é intrometido, ele não é uma pessoa em trona. Ele te dá a liberdade a deixar você abrir o seu coração, deixar ele entrar, invadir. Então ele está dizendo, ei, você pode
ter escolhido a libertinagem, você pode ter escolhido a religiosidade, você pode estar bem longe do Pai, mas o Pai está de braços abertos para receber você e patrocinar uma festa para você. É isso que ele está nos dizendo. Você, que é como a ovelha perdida, que foi a primeira parábola que nós lemos, você que é a dracma, que é uma dracma perdida, você que é como filho perdido, ele está de braços abertos, gente, dizendo: eu quero dar uma festa para você. E quando a gente entrar nessa festa, o nosso coração recebe o amor de Deus. É isso que ele nos mostra. Ele quer dar uma festa para você, mas quando você entrar nessa festa, o nosso coração, ele recebe o amor de Deus, o amor do Pai. E isso, gente, sem merecer, porque nós não merecemos nada. É pela graça, é pelo amor dele, pela graça. Quando recebemos o Evangelho, passamos a amar o Pai acima de todas as coisas. Gente, só passaremos a amar o Pai, isso é verdade. Só passamos a amar o Pai se conhecermos, se passarmos a amar, quando recebemos o Evangelho, quando conhecemos o Evangelho, nós verdadeiramente passamos a amar o Pai. Entende? A gente não é assim do dia para a noite. Não é assim no estalar de dedos. A gente precisa buscar. A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa entender que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele não deixa uma ovelha para trás. Ele quer alcançar todas até a sua volta. E Ele quer nos usar para que isso aconteça. Ele quer que nós, como seus servos, como seus discípulos, corramos atrás dos perdidos, corramos atrás daqueles que precisam receber o Evangelho, que precisam receber as boas novas. É isso que nós precisamos fazer. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E se estamos aqui, é pela graça e misericórdia dEle. Porque não merecemos. Não merecemos nada. E aí no versículo 31 e 32, foi o que ele disse ao pai, né? Disse o pai, ele disse para o filho: meu filho, eu já lhe vou reler. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É isso que Deus está nos dizendo. E aí, gente? Você vai entrar na festa da graça do Pai? O Pai está nos chamando. O Pai está sempre nos chamando. Ele está sempre atento. Está sempre atento. Se você ama o Pai, você precisa amar o que o Pai ama. Se você ama o Pai, você precisa amar o que o Pai ama. E o Pai está em missão atrás daqueles que estão perdidos. Então, a gente precisa estar em missão também. Buscar aqueles que precisam conhecer o Evangelho, que precisam conhecer o plano da salvação. Falar do amor de Deus para cada um. É isso que nós precisamos fazer. E amar o Pai é isso. Amar o Pai é isso. É imitá-lo. É imitá-lo. Sermos parecidos com Ele. Cada vez mais. Que as pessoas de fora
vejam em nós a luz de Jesus. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então nós precisamos cada vez mais nos tornar parecidos com Ele. Precisamos estar em missão, buscando os perdidos, buscando aqueles que não têm mais esperança, acham que não tem mais jeito para eles. Tem sim, tem jeito para todos nós. Teve jeito para mim, teve jeito para você e pode ter jeito para muito mais pessoas. Então a gente precisa ser missionário, missionário de Deus, fazer o que Deus estava fazendo. Missão. Ele estava indo buscar os perdidos. Sempre. Que ensinamento, né? Ele dá para a gente a respeito dos fariseus, a respeito dos publicanos e pecadores, que não basta, né? A religiosidade não basta. A gente precisa ter sede em conhecer ao Senhor. E Ele está de braços abertos para nos receber, seja qual for a nossa situação no momento, seja qual for o momento que estejamos passando. Deus, Ele está disposto a nos ouvir, Ele está disposto a nos salvar, Ele está disposto a nos abraçar. A sua graça maravilhosa, o seu amor maravilhoso. É por isso que estamos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual pai nesse mundo que faria isso? O que Deus fez? Entregou o seu filho para derramar na cruz do Calvário o seu sangue para remir o meu e o seu pecado, para nos salvar. Hoje nós não temos dívida nenhuma. O pecado que nós cometemos ficou no mar do esquecimento, caiu no mar do esquecimento. Olha quão grandioso isso é. Pela graça, não pela lei. Não pela lei. Nós precisamos obedecer às leis, mas nós fomos salvos pela graça do Pai, pela graça de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado para não deixar que a religiosidade entre nas nossas vidas. Ter cuidado, atenção, não nos distrairmos, que a distração faz isso. A gente se distrai com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo, e acaba entrando num movimento de... É automático, tudo que a gente faz é automático. E passa e vira um religioso, achando que está na igreja. Os domingos de manhã e de tarde, ou de noite, o dia inteiro na igreja, fazendo lá tudo que tem que ser feito na igreja, mas em casa durante a semana não faz nada para buscar intimidade com o Senhor. Precisamos ter atento, precisamos ter atenção, precisamos ficar atentos. Tá bom, irmãos? Então é isso. Hoje terminamos o capítulo 15, espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã iremos entrar no capítulo 16, ok? E mais uma vez eu peço a todos que deixem lá a sua curtida no canal do YouTube, seu comentário, deixem lá seu comentário, deixem lá, inscrevam-se lá no meu canal, curtam, comentem, compartilhem, para que o YouTube entenda, gente, que o conteúdo é relevante. E eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. E nós precisamos, né, ser como Jesus, levar a palavra, ser missionário. O que a gente aprende, o que a gente recebe, a gente não pode reter, a gente precisa levar para outros irmãos. Então, me ajudem a levar
essa palavra, levar o que eu aprendo aqui hoje, o que eu aprendo com vocês, a outras pessoas também. Se inscrevam lá no meu canal para que eu possa fazer uma live ao vivo por lá. Porque o YouTube ela tem um canal, tem um limite de inscritos para que você possa gravar a sua live ao vivo. E eu ainda não atingi esse limite. O YouTube tem regras. E precisamos cumprir essas regras para poder fazer a live através do YouTube, tá bom? Então eu conto com vocês. Dê um pulinho lá, curte, comenta, compartilhe e se inscreve no meu canal, tá bom? Vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor. Gratidão por mais uma manhã maravilhosa, mais um início de tarde esplendoroso, Pai, na Tua presença, falando da Tua palavra, tendo mais conhecimento. Como é bom, Senhor, estudar a Tua palavra. Como é bom, Senhor, adquirir conhecimento para que possamos levar, para que possamos praticar no nosso dia a dia. Nos abençoa, Senhor, com cada versículo aqui falado, que não levemos só para a área do conhecimento intelectual, que levemos também para os nossos corações, que ponhamos em prática tudo no nosso dia a dia, que tenhamos, Senhor, essa vontade, que sejamos como o Senhor, levemos missionários, levemos a palavra às ovelhas que estão perdidas, busquemos as ovelhas que estão perdidas. Não deixemos, Senhor, que a religiosidade invada as nossas vidas. Não sejamos religiosos, mas que o nosso coração queime quando estivermos na Tua presença, que a nossa vida seja pautada em Teus ensinamentos, que passemos o dia inteiro focado em Te agradar, que passemos o dia inteiro pensando em Ti, porque podemos orar e podemos estar junto a Ti durante todo o dia, lavando uma louça, arrumando um armário, trabalhando. Nosso pensamento pode estar o tempo inteiro voltado às Tuas coisas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos tornar cada vez mais parecidos contigo. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Coloque em nosso coração esse desejo ardente de ganhar almas para Ti, até a Sua volta. Porque é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Que tudo que a gente aprende nos cultos, na escola bíblica, na leitura da palavra, tudo que a gente aprende, a gente não retenha. A gente passe para o irmãozinho, a gente passe para aquele que tem sede de Te conhecer. Ah, Senhor, coloca, Senhor, pessoas no meu caminho, no caminho do meu irmão, para que possamos falar da palavra, falar do plano da salvação, falar do Teu amor, falar que somos miseráveis, falar que é pela graça que o Senhor nos salvou, que é pela graça que nós estamos aqui, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda, Paizinho. Agora eu Te peço, Senhor, abençoa cada irmão que está presente nessa live ao vivo. Abençoa, Senhor, aqueles que tiraram um minuto da sua tarde para poder ouvir esses ensinamentos, para poder ouvir a leitura feita por mim. Porque é tudo para Ti, Senhor. Nada é para honra e glória da Marta, é tudo para honra e glória do Senhor. É tudo para Te glorificar, Pai amado.
Nada é para mim, eu sou miserável. Eu sou miserável. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Cuida delas. Cuida, Senhor, abençoa, protege, dê sabedoria. Acampe os teus anjos ao redor delas. Cuide de suas famílias, de seus filhos, do seu trabalho, de sua saúde. Cuide, Paizinho, para que essas pessoas falem do teu amor para outros, que eles possam transbordar. Nós precisamos transbordar esse amor, multiplicar. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Cuida da minha vida, cuida, Senhor, da minha saúde. A minha vida é tua. Eis-me aqui. Faz dela o que o Senhor quiser. Usa-me da forma que o Senhor quiser. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, gente. Glória a Deus. Amém. Aleluia, gente. Deus abençoe você. Que você seja muito abençoado. Muito abençoado. Que esse estudo, essa leitura tenha falado ao teu coração. É isso que eu desejo. Tenha falado ao teu coração. Tá bom? Então até amanhã. Até amanhã. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus nos ama. Deus nos ama. Então até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Jesus.